Olá, meus amigos. Começa agora mais uma edição do MPSP+. Trazemos como convidada a doutora Débora, procuradora de Justiça, que vai falar um pouco sobre uma data muito especial. No dia 21 de setembro, comemora-se o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Não é isso, doutora? É isso. É um dia muito importante para nós, não é? E para toda a comunidade das pessoas com deficiência, que seguem lutando para ter o mínimo de participação, o mínimo de inclusão, né, e poder viver em sociedade como todas as outras pessoas. E que, apesar de já ter aumentado muito essa convivência, muitos ainda têm os seus direitos mais básicos violados, não é? Não há dúvida. Por isso. Doutora, a senhora teve uma larga trajetória, né, nessa frente como promotora de justiça. Na sua avaliação, do ponto de vista do aparato legal, o país já dispõe dos instrumentos necessários para a inclusão dessa parcela da população na vida em sociedade? O país dispõe. Eu presenciei uma passagem muito interessante na ONU, em 2017, onde eu fui trabalhar, para acompanhar a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência. E lá existe uma curiosidade, porque a Convenção da Pessoa com Deficiência da ONU foi o primeiro documento da ONU que foi ratificado por todos os países membros. Nem a Convenção dos Direitos Humanos é ratificada por todos os países membros. Então, são muitos países ali, todos os países membros, nas reuniões de acompanhamento da implementação da legislação da ONU, das convenções, nos países. Certo. E a certa altura, um dos países membros, para falar, a gente vai para justificar o que o país tem feito, né? Demonstrar como estamos aplicando a convenção no país. E um dos países, agora eu não me recordo qual foi, fez um ponto ali para dizer: temos que ser igual ao Brasil e implementar a convenção da ONU como lei nos nossos estados. Certo. O Brasil foi o primeiro país que trouxe a convenção como lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e isso foi objeto de apontamento na própria ONU. Que coisa curiosa. Bom, se do ponto de vista do aparato legal nós estamos em boas condições, e a questão cultural, ou seja, porque não é só com leis que a gente transforma a sociedade. Exato. Como é que a senhora vê essa questão da aceitação desse segmento da população? Eu acho que tem melhorado muito, muito, e é muito curioso porque o Ministério Público possui promotores destinados a essa área desde a década de 90, não é? Em 2009, éramos grupos. Em 2009, esse grupo da pessoa com deficiência e outros grupos de direitos humanos foram evoluídos à promotoria. Perfeito. Desde então, a gente tem acompanhado isso, e com as mudanças que a pandemia nos trouxe também, não é? E a gente vê uma evolução muito grande. Lá, pelos idos dos anos 90, as pessoas com deficiência eram completamente invisíveis. Sem dúvida. Você não via pessoas com deficiência na rua, você não via pessoas com deficiência nos shoppings, você não via pessoas com deficiência em lugar nenhum, muito menos nas escolas. Começaram a participar da vida social, o que já era um avanço, Sim. Não é? Mas antes desse período, as pessoas com deficiência ficavam em casa, ou ficavam em manicômios, não eram parte da sociedade. Perfeito. A promotoria começou com meus antecessores a exigir as vagas de estacionamento para as pessoas com deficiência. E é algo que as pessoas não entendem, que não é só uma obrigação legal, não é só o direito dessas pessoas conviverem, né? O lado que às vezes faz muita força, porque não é um preconceito porque a pessoa é preconceituosa. É um preconceito porque ela não conhece. Exatamente. Realmente um preconceito. Perfeito. Que aquela pessoa não consegue fazer, aquela pessoa não consegue conviver ali, não é? Então nós tivemos, por exemplo, com essa coisa dos shoppings, de arquitetura, de acessibilidade arquitetônica, que a gente obrigou a fazer as vagas, obrigou isso, até meus antecessores, né, começaram antes de mim, e no fim das contas, depois disso tudo regularizado, a Associação dos Shoppings veio falar comigo dizendo que eles estavam felicíssimos. Por quê? Porque abriu horários do shopping onde ninguém ia, né,
para outros segmentos frequentar. Exatamente. Teve vantagem até comercial para eles. Não é? Sem É uma dúvida. oportunidade de negócio. Sem dúvida. Por quê? População mundial, não é só a nacional, mas a população está envelhecendo. É fato. Com o envelhecimento, vem as dificuldades. Sem dúvida. A pessoa não enxerga direito, a Sim. pessoa não ouve direito, a pessoa vai ter uma certa dificuldade de caminhar, outros vão estar na cadeira de rodas. Sem Né? dúvida. O que é isso? Isso é a pessoa com deficiência. Ou seja, resumindo, quem não tem as limitações hoje, certamente as terá no futuro. Exato. Trabalhar pela pessoa com deficiência hoje é trabalhar em causa própria. Perfeito. Né? Então, quem é esse público que frequenta esses shoppings? Os idosos. Sim, Então, as instituições de longa permanência vão um dia tal com os idosos, porque sabe que vai ter lugar para a van parar, descer cadeira de rodas, vai ter praça de alimentação com lugar acessível, e o shopping vai estar vazio. Na maioria dos shoppings há bancos, então pode usar a caixa eletrônica ali. sem Então, dúvida. são lugares seguros e que os próprios shoppings reconheceram e eles vão nos horários que ninguém vai. No período da manhã, almoça e vai embora. Perfeito. Era um horário que os shoppings ficavam a ver navios. Sem dúvida. Agora não. E Agora o agora espaço está não. sendo utilizado. E isso a gente começou muito com acessibilidade arquitetônica, para permitir que as pessoas entrem, ocupem espaços. Certo. Que essa é uma grande briga da luta da pessoa com deficiência. Ocupar espaços. Ocupar espaços nas escolas, no trabalho, no lazer. Não é? De todas essas coisas, eu acho que o Ministério Público tem feito muitos avanços, seja na inclusão das escolas. Nós criamos o grupo, né, de atuação especial de educação, que é o GEDUC, e o GEDUC vem trabalhando com essa questão da inclusão das pessoas com deficiência nas escolas. E é bem interessante, porque os alunos que estudaram com pessoas com deficiência, para eles é normal ter essas pessoas no dia a dia. Claro. Sem O que não dúvida. acontecia antigamente. É verdade. Então, essa importância é tão grande que as pessoas param, é um corte deste preconceito, Sem dúvida. que é o desconhecido. Eles já conhecem. Então, eles não vão pressupor, né? No esporte, em tudo, Todas as frentes. todas as frentes. E, atualmente, acho que o nosso maior desafio tem sido a acessibilidade digital. Perfeito. Porque, desde a pandemia, a nossa vida mudou. É verdade. É inegável. Não há não é? dúvida. Então, Não. os serviços públicos e privados, eles são por meio de aplicativos. Perfeito. Os serviços, as atividades, compra de ingresso, Tudo. tudo é digital. Hoje nós temos uma vida mais digital do que presencial, vamos dizer assim. Então, você imagina uma pessoa que não enxerga, que precisa comprar um ingresso e aparece aquele CAPTCHA. Clique aonde tem bicicleta. Não tem jeito. É Faz como? Uma barreira intransponível Né? para ela. Existem muitas ferramentas. No né? caso do Ministério Público, doutora, como é que a instituição se prepara justamente para aumentar a acessibilidade desse segmento público? A instituição tem se preparado muito, eu acho que é um destaque muito importante, que eu nunca vi em nenhum outro Ministério Público. Todas as promotorias de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo é capaz de atender em Libras, não importa onde, seja presencial, seja telepresencial. É possível fazer isso por meio da Central de Libras, que nós temos. O Procurador-Geral fez um convênio. Certo. E qualquer promotor pode atender, seja por meio do seu computador, do celular, não importa. Uma vez eu até atendi uma pessoa na rua Olha com o só. aplicativo do celular. Olha só. Foi muito interessante. É. Era uma pessoa que me reconheceu, porque, enfim, a gente costuma participar dos conselhos, ouvi-los sempre que eles vêm, recebê-los com as demandas, e essa pessoa me reconheceu. E ele estava sem o acompanhante dele, que normalmente, não é, para essas pessoas falarem com os outros, Se eles utilizam se usam de um acompanhante, o que Sim. não é viável para todo mundo. E nem é lógico que uma pessoa tenha que tirar um parente, alguém, para viver com ele e não ter vida própria. Ele é a vida própria, Sem dúvida. não é? Sem dúvida. E aí eu falei, não, eu entrei no aplicativo do MP com a Central de Libras do MP. Então eu deixava o celular virado para a pessoa para ele ver as libras. Perfeito. E ao contrário, ele fazia as libras. A gente dispõe de recursos de aplicativo que já traduzem o português para as libras. Olha só.
E a gente tem isso na página também. Sem dúvida. Isso facilita muito. Facilita muito. E às vezes a gente recebe algumas reclamações falando assim, o edital eu não posso conversar em libras. Eu falei assim, não, mas está aqui, está acessível. Mas eu tenho dúvidas. Aí também a gente tem que considerar que o que tem que ter é igualdade. Certo. Isonomia. Sem dúvida. Se eu ler um edital e não entender, tanto vai ser problema meu, como uma pessoa que lê Libras e tem acesso ao edital em Libras, não é? Para isso. Perfeito. Antes a gente falava assim, não, é uma coisa para o futuro. Não é uma coisa muito rápida hoje em dia, né? Mas são aquelas outras coisas mais antigas. Você não podia entrar num prédio. Os fóruns não tinham acessibilidade. É verdade. Né? O que não acontece com o Ministério Público hoje. Nós temos as novas sedes todas feitas, né, com desenho universal, para que as pessoas com acessibilidade de deambulação possam estar presentes. E a gente, na parte da pessoa com dificuldade visual, as máquinas do MP possuem o leitor, né, para quem pede, quem precisa disso já tem essa possibilidade. E as coisas hoje são muito rápidas, né, Cláudio? Dúvida. A gente vê que a inteligência artificial é um outro ponto aí que está vindo para ajudar. E o Ministério Público de São Paulo se inscreveu num evento que vai ser a COP, não é COP, perdão, a COP é agora, do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Certo. Nós apresentamos um projeto em nome do Ministério Público para ir lá falar sobre a acessibilidade digital e as leis que têm que ser implementadas, que já existem. Então, existe aí uma fala que ainda vai ter que ser regulamentado o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, o que não é verdade. Né? A lei é desde 2000 que determina que tem acessibilidade digital. Não importa que hoje se chame aplicativo. Entendi. Aplicativo segue é um sendo software, digital, sem né? dúvida. E a lei regulamentada pelo Decreto 5296 de 2004 já fala, toda a comunicação tem que ser acessível. Perfeito. Inclusive os meios tecnológicos e de internet. Então não importa, não precisa especificamente desta regulamentação. O que precisa é de um certificado. Né? Como as pessoas costumam vir aqui e falar assim, não, mas meu site está acessível. A gente de bater o olho já sabe que não está. Sim. Então, acho que mais ou menos em 2017, 2018, nós fizemos um trabalho junto à Secretaria Municipal, porque a gente partiu do seguinte paralelo. Um estádio, um shopping, como é que a gente sabe que aquele estabelecimento aberto ao público é acessível? Existe um certificado da Prefeitura que chama Certificado de Acessibilidade. Vale o mesmo para o digital. O digital tem que ter. Certo. Mas ainda não há, no CGI, alguém, e tem muita gente vendendo certificado que seria privado, particular. Sim. Né? Que eu acho que não é muito certo. Não é que não é certo. É certo, existe o ISO 2000, não existe? Sim. ISO 2000, nem até estou perdida em qual ISO já, nós já estamos. evoluiu, né? também estou. Já foi faz tempo. Mas o ISO é um comprovante. Este ISO não existe. Então a gente conseguiu desenvolver, junto com a Prefeitura, que tem a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade do município, eles fizeram a CPA digital. Okay. Então eles avaliam para a gente. Certo. E é grátis. Então, qualquer empresa que queira saber se seu site é ou não acessível, pode ir na Prefeitura e pedir. O governo brasileiro também tem uma ferramenta muito antiga e muito boa, que chama Projeto Oasis. Certo. O Oasis dá mais ou menos para a gente, mas ela precisa ser... É muito rápido essa coisa, né? Sem dúvida. Então, precisa ser modernizada. E a gente precisa dessa ferramenta. Avançar, sem dúvida. E eu diria para a senhora me permite, doutora, que assim como aconteceu com os shoppings que perceberam, olha, o shopping ser mais acessível, nós ganhamos, as empresas que tiverem sites acessíveis também vão ganhar. É uma oportunidade de negócios. Eu canso de falar isso nos lugares que eu vou. Sim. Né? Hoje, alguém compra passagem ou faz check-in no computador? Você faz check-in no celular, nos smartphones. Certo, sem dúvida. E esse talvez seja um dos nossos maiores problemas hoje. Falando com a Google, falando com outros, a gente foi desenvolvendo, a Google não é uma questão de propaganda aqui, mas todos os aplicativos, todos os telefones que têm aplicativos iOS
tem uma série de questões de acessibilidade. Então, hoje, se entrar nas configurações de qualquer aparelho, seja da plataforma Apple, seja da plataforma sem ser Apple, ele já traz dentro dele recursos que podem ler as mensagens enviadas, Sim. recursos de aumento de letra, recursos de contraste. Você tem tudo isso, não é? Porque hoje eu não vejo mais sem meu óculos. O dia que eu tiver sem meu óculos, eu vou ter que aumentar. Né? Você vai ver validade no supermercado, você tira a foto e aumenta assim, né? Porque senão você não vai ver. Sem dúvida. Antes tinha que andar com uma lupinha, agora a nossa lupinha está no celular. O celular virou lupa. Então, a nossa vida é, hoje, os serviços públicos. Como que serviço público não é acessível? Sem dúvida, Então, a gente evoluiu da época que a gente obrigava os serviços de água, luz, a apresentar conta em braille. Agora a gente está muito mais tranquilo, porque agora a pessoa pode ouvir a discriminação de cada coisa que está sendo cobrada para ela. Sim. Porque no braille só enviava a conta, produto final. Só o produto final. Não enviava o que estavam cobrando. Então podiam colocar a cobrança de qualquer coisa ali dentro, que a pessoa não ia saber. Certo. Então a tecnologia veio a nosso favor. Sem em dúvida. muita coisa. O que nos compete é utilizá-la da melhor maneira possível. E é isso. E às vezes as pessoas falam, mas que frescura. Uma vez no Uber, com advogados do Uber aqui, eles falaram, a gente tinha um inquérito na época e era de acessibilidade do aplicativo, porque o cego não enxergava a cor do carro. Sim. E não falavam a cor do carro no leitor. A pergunta foi, para que cego precisa saber a cor do carro? Daí eu falei assim, vamos lá. Primeiro que a acessibilidade para pessoas com deficiência visual não é só cego. Uma pessoa com baixa visão, se ela consegue perceber que o carro vai ser vermelho, ela não vai ficar olhando a placa. Porque eles falam, já tem a placa. Ela vai vir ver o carro daquele modelo chegando de cor azul. Sim. Mas ela não vai conseguir ler a placa. Sem dúvida. Aliás, nós não conseguimos. Nós também não. Não é? Não precisa nem ser. Nós não conseguimos. Está chegando um carro, vou falar do meu lado para uma pessoa, você está vendo, sei lá, um Fiat preto chegando? Então, uma pessoa cega, ela não vai pedir para o sujeito falar assim, vê se a placa é XYZ234. Ela vai falar, por favor, tá chegando um Corolla preto? Sim. Uber. É mais fácil para ela. Aí foi uma questão de negociação e eles foram arrumando aquele aplicativo. Perfeito. Doutora, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas agradeço imensamente a sua gentileza de atender o nosso convite para essa entrevista, para prestar esclarecimentos tão importantes para a nossa audiência. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigada, Cláudio. Muito obrigada. O agradecimento final é você que nos acompanhou. Até a próxima edição.